Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao canal e também aos comentários do livro da Bíblia. Se você ainda não é um inscrito, quero lhe convidar a inscrever-se. Clique aqui embaixo na palavra inscrever-se e depois acione o sininho. E todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo, o YouTube já vai lhe avisar que tem um vídeo à sua disposição. Neste novo trimestre temos a oportunidade de estudar um dos mais emblemáticos e curiosos livros da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. E temos em nossas mãos essa maravilhosa revista que está comentando acerca do Apocalipse, o livro das revelações. O comentarista deste novo trimestre é o nosso evangelista Gilson Souza de Oliveira, que certamente fez um grande esforço para nos trazer este conteúdo tão maravilhoso. Que a bênção de Deus seja sobre o nosso pastor, sobre a sua família e sobre seu ministério. Na oportunidade, meus irmãos, vamos estar estudando o livro do Apocalipse e falando acerca da escatologia, ou seja, aquilo que a Bíblia diz acerca das últimas coisas. Hoje, a nossa aula é uma aula de introdução. Então, nosso objetivo é conhecer o livro numa visão panorâmica, onde, compreendendo o livro como um todo, facilitará para nós compreendermos cada uma das suas partes. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. O livro do Apocalipse é uma revelação do nosso Senhor Jesus Cristo dada pelo próprio Deus. Logo, chegamos à conclusão que o autor do Apocalipse não pode ser outro a não ser Deus. A própria estrutura do livro impossibilita qualquer criação humana para este livro, uma vez que é necessário que quem escreveu esta revelação conheça ao mesmo tempo passado, presente e futuro. E ninguém tem essas qualificações a não ser a pessoa divina do nosso Deus. Este que enviou o seu anjo ao seu servo João, que escreveu aquilo que foi revelado por Deus. Introdução. O escritor é João, o apóstolo. Dentre os 5 livros que João escreve no Novo Testamento, o livro do Apocalipse é o único que João se identifica. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. O destinatário são todos os servos de Cristo, com o propósito de mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O tema da carta, a consumação do conflito dos séculos. O local e a data foi escrito em Patmos por volta de 96 depois de Cristo. Patmos é uma pequena ilha na Grécia, medindo 13 quilômetros de comprimento e 6,5 quilômetros de largura, e fica localizada a 55 quilômetros da moderna Turquia. No mapa, você pode ver as 7 igrejas, que são as 7 igrejas para onde João escreveu. E no círculo amarelo, nós podemos ver a ilha de Patmos. Atualmente, a ilha é moderna e habitável, como pode ser visto na foto. Na época de João, estava longe de ser uma ilha turística. Era um lugar de reclusão aos inimigos do império. Sobre a ilha, João diz: estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Em outras palavras, o servo de Deus estava preso. Abaixo nós temos a estatística da Bíblia de Estudo Dake, que
que nos diz que o livro do Apocalipse é o 66º e último livro da Bíblia, é o último livro da Biblioteca de Deus e possui 22 capítulos e também nos informa os últimos capítulos dos seres humanos aqui na Terra. Tem 404 versículos, 10 versículos de profecias cumpridas e 341 versículos de profecias a cumprir. Muitos incrédulos e até mesmo alguns cristãos têm certo temor, medo de fazer a leitura do livro do Apocalipse. Porém, para nós que tememos o nome do Senhor e nos esforçamos para fazer a sua vontade, cumprindo a sua palavra, o sentimento que deve haver no nosso coração com relação ao Apocalipse não é um sentimento de temor, mas um sentimento de felicidade. Veja o que a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Perceba que o sentimento correto com relação a este livro é a felicidade, pois bem-aventurado significa ser feliz. Pois as promessas para quem temem a Deus são boas e não ruins. Porém, é restrita. Perceba que a felicidade tem a ver com aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda aquilo que está escrito. Com relação à etimologia da palavra Apocalipse e o estilo literário do livro, temos a seguinte definição. Etimologia: Apocalipsis, traduzido por revelação. Embora muitos considerem o livro do Apocalipse um livro de mistério, o significado do seu nome é totalmente o contrário, é revelação e não mistério. Quanto ao seu estilo literário, ele é considerado uma carta, pois possui destinatários, ao mesmo tempo que é considerado também uma revelação, pois narra ou revela mistérios do mundo espiritual. E ao mesmo tempo também é considerado uma profecia, pois anuncia coisas que devem acontecer. Embora outros livros do Novo Testamento contenham profecias, este é o único livro do Novo Testamento considerado exclusivamente profético. Portanto, nós temos um profeta no meio dos apóstolos, o vidente João. Meus irmãos, de uma forma bem popular e correndo o risco até de ser excessivamente informal, eu tenho uma definição particular para o livro do Apocalipse. Eu defino o Apocalipse como a justiça de Deus colocada em prática. É aquilo que o cidadão comum, na sua simplicidade, diria que pode até escapar da justiça do homem, mas da justiça de Deus ninguém escapa. E o livro do Apocalipse é exatamente esta revelação da justiça de Deus, uma justiça que salva e condena conforme o julgamento divino. Facilitando a nossa vida, o livro do Apocalipse já traz em seu contexto a sua estrutura muito bem definida. O próprio Cristo, falando com João, disse qual era a estrutura do livro. Disse o Senhor a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Esta é a tríplice divisão do livro: as coisas que João tem visto, as coisas que são
e as coisas que depois devem acontecer. Para facilitar ainda mais a nossa compreensão, temos aí as 3 divisões estruturais do Apocalipse. Primeiro, as coisas que tens visto. Está se referindo à visão de Cristo no meio dos 7 castiçais, que juntamente com a introdução do livro, forma o capítulo 1. A segunda parte da estrutura do livro são as coisas que são. É uma referência às 7 cartas, às 7 igrejas da Ásia Menor, que vai do capítulo 2 até o capítulo 3, verso 22. Cristo faz sua avaliação pessoal das 7 igrejas e aos vencedores faz promessas. A terceira parte estrutural do Apocalipse são as coisas que vão acontecer. É uma referência aos eventos que iniciam com a abertura do primeiro de 7 selos, que se inicia no capítulo 4 e versículo 1. Eventos que iniciam com um culto no céu e prossegue com julgamento na terra. Embora o livro do Apocalipse tenha sua estrutura muito bem definida, o seu conteúdo anda longe de ter uma interpretação unânime. Na verdade, existem diversas interpretações acerca do seu conteúdo, que com o tempo foram se formando escolas de interpretações, onde cada um dá a sua visão do conteúdo do livro. A primeira das escolas de interpretação são os preteristas, que entendem que as profecias já se cumpriram inteiramente na época do Império Romano, exceto os capítulos 19 ao 22, que aguardam o cumprimento. Trouxemos abaixo um contraditório. Não existe qualquer texto, seja apostólico ou histórico, que confirme que Cristo já voltou e arrebatou a sua igreja, evento que, segundo os preteristas, já aconteceu. Em outras palavras, se eles dizem que tudo antes do capítulo 19 já se cumpriu no primeiro século da igreja, então o arrebatamento já teria acontecido, fato que é improvável. A segunda escola de interpretação são os historicistas. Estes consideram que o Apocalipse é um livro profético histórico, relacionando eventos da história geral com as profecias. O contraditório é o seguinte: os historicistas costumam apontar personagens como anticristos. Por exemplo, os papas, os presidentes e reis, pessoas famosas, e também apontam datas para a vinda de Cristo, práticas que a Bíblia não recomenda. Queridos, relacionar a profecia com a história não é errado. Porém, tentar ser tão específico ao ponto de apontar pessoas e datas, isso é um grande erro. A terceira escola de interpretação são os idealistas, também chamados de espiritualistas. Estes não acreditam no cumprimento literal das profecias. Acreditam que o Apocalipse é uma ilustração da luta entre o bem e o mal. O contraditório: os textos proféticos sempre estão relacionados a fatos concretos. Por isso, a volta de Jesus é tão literal quanto a sua ascensão. Caso contrário, a profecia é desnecessária e nossa fé seria vã. A última escola que apresentamos aqui são os futuristas. Para os futuristas, o Apocalipse registra figuras e símbolos de uma realidade literal e futura,
consideram que eventos do capítulo 4 ao 22 ocorrerão somente no fim desta era e após o arrebatamento. Esta é a interpretação pentecostal, que crê que os salvos morarão no céu em uma cidade real e eterna, crendo ainda que Cristo voltará para salvar Israel e estabelecer literalmente o milênio na terra. Meus irmãos, a partir de agora, nós estaremos traçando uma linha do tempo. Nosso objetivo é colocar os principais eventos do Apocalipse em uma sequência correta, no objetivo de facilitar a nossa compreensão. Faço a observação que esta sequência que nós estaremos trazendo aos irmãos é segundo o pentecostalismo, segundo a nossa Assembleia de Deus. Dessa forma, nós buscamos com esta linha do tempo facilitar a compreensão do meu irmão, abrindo a sua visão acerca do Apocalipse e colocando cada evento no seu devido lugar. Nossa linha do tempo vai iniciar na ascensão de Jesus. Quem tiver interesse em conhecer a linha do tempo anterior à ascensão de Jesus, que inclui as 70 semanas de Daniel, eu faço a indicação que assistam o nosso comentário acerca do livro de Daniel. A partir da ascensão de Cristo, já se passaram um período de quase 2000 anos, segundo o nosso calendário, 2023 anos, ou seja, até o dia de hoje. Este período é chamado de tempo da graça, ou dispensação da igreja, ou tempo da igreja. Neste tempo está incluso o tempo das 7 igrejas do Apocalipse, que estão registradas no capítulo 2 e no capítulo 3. O período chamado tempo da graça vai se encerrar com um evento chamado arrebatamento. Após o arrebatamento da igreja, inicia um novo período, agora de 7 anos, que é conhecido como Grande Tribulação. É neste período que ocorrem os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Assim como também é nesse período que surge o anticristo e o falso profeta. O período chamado Grande Tribulação encerra com um novo evento. Esse evento é chamado de Armagedon, que é uma grande guerra onde Cristo descerá de forma visível, cheio de glória, montado em um cavalo branco, no objetivo de salvar a Israel da opressão do anticristo e do falso profeta. Esta grande guerra, chamada Armagedon, finaliza com o anticristo e o falso profeta inaugurando o lago de fogo, e o diabo é amarrado por 1000 anos. Depois que o diabo é amarrado por 1000 anos, inicia uma nova sequência na nossa linha do tempo, chamado de milênio. Um período de 1000 anos, em que Cristo regerá as nações com justiça e vara de ferro, a partir de Jerusalém. O que marca o início do milênio é um evento chamado Julgamento das Nações, que definirá as nações que participarão do milênio. Um segundo evento que marca o início do milênio é um evento chamado de Primeira Ressurreição, que diz respeito à ressurreição dos mártires da grande tribulação, que morreram pelo seu testemunho, pois não adoraram a besta e nem receberam seu sinal. O fim do período chamado milênio é marcado por uma nova guerra.
o diabo será solto novamente, enganará as nações, cuja rebeldia culminará numa guerra prevista no Apocalipse e também pelo profeta Ezequiel. Esse evento, essa guerra, é chamada de Gog e Magog. Esta guerra finaliza com o diabo sendo condenado a cumprir sua sentença, que já está determinada há muito tempo por Deus. Ele será jogado no lago de fogo, onde já estão o anticristo e o falso profeta. Na sequência, na linha do tempo, o novo período é chamado de juízo final, onde Deus julgará os homens pelas suas obras. Para que isso aconteça, haverá um segundo evento chamado de segunda ressurreição. Esta ressurreição é para aqueles que morreram em seus pecados e não foram achados os seus nomes escritos no livro da vida. Muito provavelmente, ali também estarão os vivos do período milenial, que assim como os pecadores, serão condenados ao lago de fogo, caso seus nomes não estejam no livro da vida. Para finalizar nossa linha do tempo, temos o estado eterno, período de tempo indeterminado em que os pecadores condenados ao lago de fogo sofrerão eternamente a ausência de Deus, e os salvos gozarão da sua presença na santa cidade, a Nova Jerusalém, e a terra terá a sua criação renovada por Deus. Meus irmãos, vamos lembrar que hoje o nosso estudo é apenas uma introdução. Na sequência dos nossos estudos, nós vamos estar nos aprofundando nas referências bíblicas e nos eventos que compõem cada um destes períodos da nossa linha do tempo. Recomendo que o meu irmão possa aprender bem essa linha do tempo, pois isso facilitará a sua compreensão dos textos que estaremos estudando a partir dos próximos comentários. Ainda no objetivo de compreender o livro do Apocalipse, vamos estar verificando quais são os seus principais personagens e também seus principais eventos. Os principais personagens do livro. Temos aí, primeiramente, a Trindade Divina, onde temos aí o primeiro personagem, o Espírito Santo, que no Apocalipse é representado por lâmpadas de fogo. Estas lâmpadas representam a presença plena do Espírito Santo diante do trono de Deus. Na sequência temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que é apresentado no Apocalipse como leão e o cordeiro, entre outras formas e títulos que ele ali recebe. E também temos aí o nosso Senhor Deus, que é sempre apresentado como assentado no seu trono, mostrando domínio e poder. Ao lado temos uma nova trindade, mas agora uma trindade satânica, que são diretamente opostos à trindade divina. O falso profeta, que é oposto ao Espírito Santo, ele é apresentado no Apocalipse como a besta que subiu da terra. Temos aí o anticristo, que faz oposição ao nosso Senhor Jesus Cristo. É apresentado como a besta que subiu do mar. E temos aí também o diabo, que no Apocalipse é apresentado como dragão e que faz oposição ao nosso Deus. Na sequência, temos ainda outros principais personagens do livro. Nós temos aí os personagens João, aquele a quem foi revelado o Apocalipse.
Nós temos também anjos, aí estão inseridos toda a série de anjos, seja querubim, serafim, arcanjos e até mesmo os demônios, que são anjos caídos. Nós temos também os personagens chamados de 24 anciãos e também as duas testemunhas. Nós temos também aí alguns povos. Nós temos a igreja, que colocamos em plural, pois o Apocalipse nos apresenta duas igrejas. Uma igreja santa, que somos nós, e uma igreja falsa, que é chamada de a grande prostituta. Temos aí também Israel, temos aí os gentios, que são as demais nações, e temos aí os mártires. Na sequência, temos aí os principais eventos do livro. O primeiro é o arrebatamento, que não está diretamente mencionado no Apocalipse, porém está implícito, pois a igreja aparece no Apocalipse somente até o capítulo 3, e quando inicia a grande tribulação no capítulo 4, a igreja não é mais mencionada, dando a entender que foi arrebatada. Os demais eventos são a grande tribulação, a queda da grande Babilônia, o Armagedon, juízo final e a Nova Jerusalém. O nosso objetivo não é citar todos os personagens e nem todos os eventos, mas apenas mencionar os principais eventos que recebem um maior volume de texto dentro do livro do Apocalipse. Agora, para finalizar, eu trouxe também aos meus irmãos uma comparação entre o primeiro e o último livro da Bíblia. Veja em sua tela. Temos aí o primeiro e o último livro da Bíblia. Em Gênesis, criou Deus os céus e a terra. No Apocalipse, haverá novo céu e nova terra. Em Gênesis, criou Deus o sol. No Apocalipse, na cidade não haverá sol. Em Gênesis, o primeiro casamento de Adão e Eva. No Apocalipse, o último casamento, Jesus e a igreja. Em Gênesis, Satanás engana o homem. No Apocalipse, Satanás é derrotado. Em Gênesis, o pecado entra no mundo. No Apocalipse, o pecado é banido. Em Gênesis, a morte entra no mundo. No Apocalipse, a morte é derrotada. Em Gênesis, o homem e a terra são amaldiçoados. No Apocalipse, a maldição é removida. Em Gênesis, é proibido comer do fruto da árvore. No Apocalipse, todos comerão do fruto da árvore da vida. Em Gênesis, o paraíso é perdido, mas no Apocalipse, o paraíso é recuperado e dado para aqueles que creem. Se você, assim como eu, crê nesta maravilhosa promessa, eu quero lhe deixar esta referência. Apocalipse capítulo 22 e verso 14. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Aqui finalizamos a introdução do livro Apocalipse. Queridos, muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado por permanecer conosco até o final deste comentário. Deixe o seu comentário aqui embaixo em nosso vídeo, diga qual é a sua congregação, qual é a sua cidade, o que você espera desse novo trimestre. Compartilhe essa nossa aula com os seus alunos após a Escola Bíblica Dominical e compartilhe também com a sua família. Nos ajude a divulgar ainda mais a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, Deus abençoe a sua família e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo.
Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.